A ideia desse curso, dessa aula, não é ensinar a língua portuguesa. Para você reforçar os seus estudos, aí é necessário que você saiba o que é um substantivo, um adjetivo, o verbo, pronomes, acentuação, concordância, as figuras de linguagem, tipo metáforas. E enriquecer o seu vocabulário, aí eu sugiro que você adquira um dicionário e ler, ler e ler. Porque quem tem o hábito de ler acaba se tornando uma pessoa que escreve bem. Então, leia. O objetivo da nossa aula é usar a redação na produção de mensagens. E aqui nós temos 3 tipos de mensagens. As verbais, que são as mensagens onde usamos a fala ou a escrita, e cantar também é uma mensagem verbal. As não verbais, quando eu tenho imagens e sons. Então essa foto do pássaro ilustra bem isso. E as plurissígnicas, que é onde eu misturo tudo. Posso usar verbais, não verbais, e se for o caso eu posso usar animação, um som diferenciado. Mas isso não significa que a minha mensagem será eficiente. Então, esses são os 3 tipos de mensagens que nós usamos na redação. Onde eu vou aplicar isso? Eu tenho um anúncio aqui do lado esquerdo, que ele tem um texto bem objetivo, e ele vai me despertar o quê? O desejo de compra. Por quê? Se eu tá com raiva do namorado, morde aqui. Então eu estou oferecendo alguma coisa para trazer sabor e solução. Eu fiz uma promessa básica. Eu tenho uma justificativa. Não é o caso, mas eu posso ter uma promessa secundária. Posso ter a assinatura e o slogan. De onde eu tirei isso? Lembra da aula de briefing? Pois é, eu apliquei na prática agora. Obrigado à empresa Garoto, que me cedeu essa imagem sem me cobrar nada. Mentira, eu peguei da internet. Para seguir com o nosso trabalho, nós precisamos conhecer os tipos de redação. São 3, narração, descrição e dissertação. A narração, ela tem normalmente uma introdução, um desenvolvimento, um clímax e um desfecho. Eu usei a imagem do Forrest Gump porque, na minha opinião, é o maior contador de histórias de todos os tempos. Mas onde eu vou usar isso aqui? Bem, para isso vamos fazer um reprise de um produto para gripe, um antigripal, e aliás o Melhoral serve para dores, febres, constipações e gripe. Eu vou usar a narração. Preste atenção nos verbos. Para eliminar os sintomas da gripe, vá até a farmácia mais próxima e compre Melhoral. Eliminar. Vá. Compre. Melhoral é melhor e não faz mal. Melhoral é da Bayer. E se é Bayer, é bom. Esse medicamento não deverá ser consumido se houver suspeita de dengue. Foi boa essa, hein? Muito bem. Vamos para a descrição. A descrição retrata objetos, pessoas ou cenas. Um exemplo clássico. Eu vou vender meu carro. Qual é a marca? Qual é o ano? Quais são os acessórios assim que podem valorizar a venda? Tem ar-condicionado? Não tem? A roda tem aro 18? O escapamento aberto? Não, é silencioso. Banco de couro? Eu tenho que descrever o meu carro. Porque eu não tenho foto do carro, eu não tenho dinheiro para fazer um anúncio com a foto do meu carro. E essa imagem? Como que você me descreve essa imagem? Preste atenção. Crie na sua mente uma descrição dessa cena, do local, se é tarde, se é noite, da pessoa, dos acessórios que a pessoa está usando, do gato. Aliás, o que esse gato está fazendo aí? Enfim, a descrição ela vai ter essa utilidade de quando eu precisar dar detalhes das coisas, como eu fiz com o carro. Beleza? E a dissertação, ela é quando eu quero dar uma opinião. Tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão.
Eu usei essa imagem do filme Ratatouille porque esse crítico culinário é genial. Aliás, esse filme todo é genial. Personagens, história, animação, fantástica. A dissertação, ela vai me dar assim, detalhes das coisas, mas com uma opinião minha. É uma coisa subjetiva. Então eu posso usar essa opinião para vender alguma coisa. Você já deve ter visto anúncios onde alguns atores famosos, né, algumas personalidades, elas assinam aquilo. Elas estão dissertando sobre o produto. Elas estão endossando a venda. Então, a opinião delas conta muito. Então, a dissertação, ela deve seguir essa linha: introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza? Resumindo, contar uma história ou fato. Você vai usar a redação do tipo narrativa. Descrever algo ou alguém. Você vai usar a narração do tipo descritiva. Defender uma ideia. Você vai usar a redação do tipo dissertativa. Onde eu vou aplicar isso? Beleza. Vamos dar uma olhada nesse anúncio do Banco Itaú, na época que ele se fundiu com o Unibanco. Qual é o objetivo aqui? Vender alguma coisa, despertar o desejo de compra, ou dos serviços, né, no caso do banco. Eu tenho uma promessa básica, aqui tem muitas vantagens para você, eu tenho uma justificativa. Atualmente você tem à disposição quase 400 empresas cadastradas com descontos exclusivos e blá, blá, blá. Não vou ficar lendo tudo para vocês. Tem uma promessa secundária, que o Mundo Itaú Unibanco é mais um benefício do Tudo por Você. Um programa que oferece inúmeras vantagens para você, colaborador Itaú Unibanco. Legal. Tem uma coisa nova aí, Call to Action. O que é isso? Em várias peças de comunicação, nós precisamos colocar onde eu vou buscar mais coisas. No caso, eu tenho, basta acessar www.mundoiu.com e curtir as compras. Então, é o Call to Action. Eu divulguei, mas para a coisa ser concluída, eu preciso acessar o endereço do site. Mesma coisa quando você precisa colocar local, data e hora, ou acessar um site, como é o exemplo aqui. Assinatura está lá em cima, na época eles usavam as duas assinaturas. E o slogan, cadê o slogan? Na época não tinha slogan, mas hoje todo mundo conhece o slogan do Banco Itaú, que é feito para você. Muito bem. O que você tem que fazer a partir de agora? Observar e avaliar. Jornais, revistas, rádio, TV. O quê? Nos jornais tem um monte de propaganda. Então, preste atenção como é que o pessoal escreve, qual o tipo de linguagem que eles utilizam. E preste atenção também, aí vale para os dois casos, né, jornais e revistas, que eu tenho reportagens que estão contando alguma coisa, eu tenho crônicas, eu tenho opiniões. Isso eu encontro nos jornais, revistas, rádios e na TV. Veja atentamente não só a parte de comunicação, mas também o conteúdo das mídias de comunicação. E aí você vai ter um alimento muito saudável para usar no seu processo criativo dentro da área de redação. Se você não entendeu nada ou quase nada, preste atenção numa partida de futebol, nos elementos que trazem para a gente a informação, principalmente no rádio. Eu tenho um repórter de campo que faz a descrição. O que ele me conta? Ele me conta se o estádio está cheio, se está vazio, se o time já entrou ou não entrou, qual é o uniforme 1, uniforme 2, se vai atacar para o lado esquerdo, para o lado direito. E aí começa a partida de futebol. Quem faz isso? É o narrador. Valeu, Luciano do Vale, saudade de você, cara. E o narrador, ele traz uma emoção louca usando o verbo. Lançou, tocou, driblou, cruzou, matou no peito, agora vem o desfecho. Chutou e gol. Gol de quem? Não vou falar, tá? E nós temos também a dissertação, que é o cara que faz o comentário. O que ele fala? Que a jogada foi maravilhosa, que há muito tempo ele não viu uma jogada tão linda,
que os craques brasileiros, mesmo tomando de 7-1 da Alemanha, continuam sendo os melhores do mundo. O difícil é fazer eles jogarem em equipe, né? Mas esse é outro assunto. Então, numa partida de futebol, preste mais atenção em rádio. Você tem lá o repórter de campo descrevendo, você tem o locutor narrando e você tem o comentarista dissertando. Preste atenção que você vai poder usar um monte de coisas desses 3 personagens do futebol brasileiro. E aí chegamos no slogan, né, que é um tipo de redação. Normalmente o slogan é uma frase ou palavra que sintetiza o conceito da empresa ou produto, ou serviço. Ele deve ser curto, objetivo e de fácil memorização. E o mais importante, ter identidade e originalidade. O slogan que a Danone usou para o Danoninho, era voltado para criança, né? Danoninho vale por um bifinho. Esse slogan ele trouxe algumas confusões porque alguns médicos diziam que ele não valia por um bifinho. E houve uma discussão incrível, mas não importa. O slogan era bom demais e nunca se vendeu tanto Danoninho. Um clássico da comunicação brasileira, Bombril, 1000 utilidades. Minha avó já sabia disso, eu sei disso, meus filhos sabem disso, meus netos saberão disso. Eu acho que é um slogan eterno. E aqui eu tenho a Ruffles, a batata da onda, que é um slogan bem legal pelo formato da batata. Mas a Elma Chips, ela tem um slogan da empresa, que ela aplica em todos os seus salgadinhos. É impossível comer um só. Então o slogan ele tem essa coisa de ser bem objetivo e ficar na nossa memória. A redação ela também pode ser usada em nomes de produtos, spots, que são aqueles anúncios de rádio, jingles, que são mensagens cantadas também em rádio, e em defesa, né? Você, por exemplo, quando você cria um logotipo, você tem que explicar por que você fez aquela forma, usou aquela fonte, aquela cor e etc. Isso vai ser falado ou documentado. Você vai escrever. Que tipo de redação você vai usar? Qual? Não, tem que ser dissertativa. Você está dando a sua opinião, você está reforçando o seu ato de criação. Preste atenção nos detalhes. Se for o caso, volte essa aula e reveja alguns tópicos. Muito bem. Eu quis homenagear aqui o pessoal que faz jingle, e eu baixei esse jingle que foi feito por Guaraná Antártica, que eu acho bem legal. Curte aí. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal, e sede que dá. Pipoca e Guaraná, que programa legal. Só eu e você, e sem peruá, que tal? Quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Quero ver pipoca pular, pular. Sou louca por pipoca e Guaraná. Antártica, este é o sabor. Bem legal, né? Agora, esse jingle, ele é o quê? Narrativo, dissertativo ou descritivo? Boa essa, hein? Depois você me conta, eu não vou te falar, não. Muito bem. A imagem, ela atrai. O texto conquista. Então, você tem que estar muito focado na hora de criar seus textos. Agora, tenha a humildade do seguinte. Se você não é bom com texto, contrate um redator. É o profissional que foi treinado, capacitado para escrever textos. E aí existe aquele termo dupla de criação. Uma pessoa cria a peça e a outra escreve o conteúdo que vai na peça. Ok? Então vamos ver se você entendeu essa aula. Eu vou te fazer um desafio. Você vai criar para o rádio um spot por papel higiênico Clouds. Bonito nome, hein? Presta atenção no briefing. Público-alvo, classe A e B e eventualmente C. Qual é o diferencial que o nosso papel higiênico tem? O pacote com 4 rolos, os rolos têm 50 metros. Normalmente tem 40 metros. O nosso é maior. O papel é 100% esterilizado. Bacana. Maciez incomparável.
Isso já é comum. Folhas duplas picotadas. Vários têm igual. Postos de venda. Supermercados. A empresa chama K&H, papéis e celulose. Então você vai criar um spot, né, um texto que vai ser narrativo, dissertativo ou descritivo. E eu quero para o final um slogan. O slogan para o papel higiênico Clouds. E aí vamos fazer uma brincadeira? Manda para o e-mail tvensinar@gmail.com. Eu quero dar uma avaliada no que vocês escreveram, beleza? A partir de agora, toda aula que a gente for trabalhar, eu vou fazer uma solicitação de exercício. Uma coisa que eu devo registrar, não é o caso aqui do spot, mas quando você for trabalhar textos para jornais, revistas, ou sei lá o que você vai usar associado ao texto? Não, também não. Claro que não. Tipografia. Já tem aula disso. E se você não viu, vá ver. Beleza?